E aí, galerinha, beleza? Como eu tô devendo essa live para a galera aí já da comunidade e.tech, na última live que a gente tentou fazer, minha internet estava oscilando bastante, e aí eu prometi aqui que eu ia fazer esse aulão sobre Cypress para a galera, tá bom? E aí eu já vou deixar aberto para todo mundo aí mesmo, beleza? Então, basicamente, eu vou fazer um aulão de Cypress aqui, relacionado à automação de API, beleza? Para quem não sabe o que é um Cypress, para quem que é isso, basicamente Cypress é um framework baseado na linguagem JavaScript e ele é um framework para automação, beleza? Automações de testes aí. E aqui especificamente eu vou falar sobre automação de API, beleza? Show! Primeiro ponto, o que eu vou utilizar aqui? O que a gente vai precisar utilizar nesse aulão aqui? Eu vou utilizar a collection da própria e.tech, tá bom? Então, estou até abrindo, puxando para cá. A gente tem até já, primeiro ponto, a gente tem vários bugzinhos dentro dessa collection, tá bom? E aí a ideia é realmente deixar esses bugzinhos, até mesmo para os alunos aqui da e.tech ir encontrando esses bugzinhos e tudo mais, beleza? Mas o que eu vou fazer aqui? Basicamente eu vou automatizar essa primeira, que é uma automação de login mesmo na aplicação, e isso gera um access token para gente, beleza? A gente tem também aqui a validação desse access token. Então, até um dos bugs aqui, para quem já entende mais de API, já percebe que tem um bugzinho aqui de 201, né? Então, retorna status code 201 aqui, a gente não está criando nada, a gente só está fazendo esse login aqui já com o usuário que já está cadastrado. E aí o que a gente tem que validar é esse access token, se ele realmente está retornando e realmente está vindo logado com sucesso. Depois a gente consegue validar esse access token, beleza? Então, quando a gente passa um access token válido, aqui a ideia é que ele retorne um true e não um false. Então, se caso eu pegar esse access token aqui agora, que a gente acabou de gerar aqui, e passar aqui, ele tem que retornar um true para a gente, beleza? E aí a gente vai automatizando um pouquinho e brincando um pouco aqui com o Cypress, beleza? Esse aulão aqui vai ser basicamente um basicão de Cypress, tá bom? Então, mais como a gente cria um projeto, como a gente utiliza ali a arquitetura que o próprio Cypress traz pra gente, todas essas coisas, tá bom? A syntax, esses pontos, beleza? O que a gente vai precisar aqui, o que eu vou utilizar e o que você vai precisar utilizar aí também. O Cypress vem do JavaScript, como eu havia comentado, então a gente precisa aí ter instalado na máquina o Node. Então, dá um download aí, que você vai precisar baixar esse carinha aqui, tá? Aconselho já pegar aqui o instalador do pré-compilado e vai embora aí, beleza? Vai embora, é só dar um next aí, basicamente é isso, tá bom? Que ele já vai deixar tudo bonitão na sua máquina, beleza? Show! Uma outra coisa que eu vou utilizar aqui, mas é um ponto de preferência minha, VS Code, eu vou utilizar ele para fazer aqui o nosso códigozinho, tá bom? Se você achar melhor utilizar alguma outra IDE, fique à vontade aí para utilizar também, tá bom? Perfeito, então bora lá, como que a gente inicia isso daqui? Primeira coisa, vamos criar uma pastinha para a gente criar esse projetinho, tá bom? Então, eu vou criar aqui na própria desktop mesmo no meu computador. Então, dei um CD desktop aí. Ponto importante aqui, eu estou utilizando o terminal cmder, tá? Que basicamente é o mesmo de prompt de comando. É a mesma coisa, só que ele é mais bonitinho. Apenas isso, tá bom? Beleza, então, estou aqui no desktop, vou criar uma pastinha aqui de aulão Cypress. Beleza, eu esqueci do O no final, mas tudo bem. Vou entrar aqui no aula Cypress. Beleza. E o que a gente precisa aqui, tá? Se a gente dá um ls aqui, não tem nada, porque a gente acabou de criar essa pasta. Então, a primeira coisa é a gente começar a estruturar esse projetinho aqui. Como que a gente faz isso? npm init.
a gente já vai criar a arquiteturinha aqui do nosso projeto, tá bom? Então aqui ele sugere pra gente, vou até aumentar isso daqui, tá bom? Para ficar mais fácil, boa, deixa eu aumentar aqui, beleza, aí, agora sim, desculpa. Tinha esquecido de aumentar aqui anteriormente, mas package name, então ele já vem como padrão o nome da nossa pastinha mesmo, aula Cypress. Vou dar um enter aqui. Tem a versão, vou dar um enter também, como padrão vem 1.0.0. Tem a description, se caso a gente quiser aqui, posso colocar aulão Cypress e .tech. Beleza. Como padrão, ele já sugere aqui qual vai ser o arquivo executável. A gente não vai utilizar esse carinha, então eu vou deixar aqui como padrão index.js mesmo. Beleza, logo em seguida, test command. A gente vai utilizar isso aqui mais para frente. Basicamente, são alguns executáveis, alguns comandos executáveis que a gente já pode deixar pré-fixado aqui na nossa raiz, né, do nosso projetinho. Por enquanto, não vou deixar nada aqui, beleza? Só para a gente ir entendendo mais para frente como funciona esse cara. Git repository, se caso a gente já tiver um repositório Git aí, a gente pode setar aqui, como a gente não tem, vou dar um enter também. E aqui são as keywords. Pô, o que é isso? Até para ficar mais claro aqui para a galera também que não entende. Deixa eu abrir aqui o nosso Git. Beleza, entrei aqui. Eu não estou nem logado aqui, mas não tem problema. Basicamente, as keywords são palavras-chave que facilita nós encontrarmos alguns repositórios aí. Então, por exemplo, vou pesquisar por Cypress aqui, beleza? Eu pesquisando por Cypress, já encontro aqui alguns projetos relacionados ao Cypress, até o próprio Cypress mesmo, né? O projetinho open source aí do Cypress. Se eu entrar aqui, beleza, já tem um projetinho aqui, mais um ponto específico, essas são as keywords. Então, a partir das keywords acaba facilitando a gente encontrar esses projetinhos, e cada um desses carinhas aqui é uma keyword, beleza? As keywords são mais utilizadas em libraries, em bibliotecas mesmo, que é divulgada para a galera utilizar aí. Mas se a gente quiser, a gente consegue setar isso dentro do nosso projeto também. Então, vou colocar Cypress aqui, beleza? Com vírgula vou colocar outra, então vou colocar teste API, beleza? Vou dar um enter aqui. Então, coloquei duas keywords aqui. Posso colocar um autor também, então vou colocar e.tech, beleza? E license, o que seria isso daqui? Ele é muito utilizado para bibliotecas também. Basicamente, essa license como padrão é que a gente está divulgando a gente está disponibilizando uma biblioteca, mas se caso der algum chabu no seu projeto ou não, todas essas coisas, a gente não se responsabiliza, tá bom? Como esse aqui é um projetinho de automação, não faz muito sentido a gente mudar ou não mudar isso daqui, tá bom? Porque outros projetos não vai utilizar especificamente, né, esse projeto aqui, beleza? Então, vou deixar aqui como padrão também, tá? Beleza, isso aqui só vai dar para você confirmar, tá? Então ele já cria a estruturinha aqui, name, version, description, main, script, como a gente não passou nada aqui, ele deixa como padrão esse daí mesmo. Keywords, então criou aqui nosso Cypress, nosso teste-API, autor e como e.tech e license a padrão mesmo. Então vou dar um enter aqui novamente, beleza, já criou aqui o nosso package.json, que é basicamente a raiz onde a gente vai colocar algumas dependências, todas essas questões a gente vai colocar aqui, tá bom? Perfeito. Como é que a gente começa a brincadeira aqui? A gente vai colocar o npx, tá bom? O que é esse cara? O que é esse comandinho aí que a gente vai utilizar muito ele? Basicamente, ele vem junto com o Node aí, e esse cara é um executável que a gente pode utilizar eles nos nossos terminais, que a gente consegue executar os pacotes do NPM sem precisar instalá-los diretamente, globalmente na nossa máquina ou até mesmo no nosso projetinho, tá bom? Então, aqui a gente tem vários pacotes e um dos pacotes que já vem no NPM é o Cypress, tá? Então, vou passar aqui npx Cypress open. Vou passar um openzinho aqui para abrir esse carinha, tá bom? Beleza. Ele abriu aqui o nosso terminal não, né? O nosso guia aqui, que é esse
Caramba, esqueci o nome, rapaz. Essa interface, boa, a interface do Cypress-zinho aqui, tá bom? Eu vou focar muito nisso daqui, eu não vou focar muito em usuário, todas essas questões, tá bom? Mas vou focar mais nisso daqui, tá? Perfeito. Então, a gente tem dois tipos aqui de diferenças quando a gente está começando um projeto em Cypress. A gente pode focar em um projeto de componente, né, que é mais focado para desenvolvimento mesmo, e um teste mais focado para end-to-end, beleza? Que é o nosso caso. Então, como a gente vai fazer testes de integração, eu vou focar mais nesse carinha aqui, tá? Que é o padrão aí do mercado hoje, tá bom? Beleza, então dei um clique aqui, só tá demorando um pouquinho, né? Máquina da Xuxa, mas beleza. E aí ele já seta aqui como padrão alguns arquivos, que é importante eu comentar o que é cada um deles. Então, o primeiro é o Cypress Config.js, aqui é a raiz do nosso projeto, né? O coração do nosso projetinho Cypress. Aqui já vem definido algumas questõezinhas do Cypress, tá bom? Mas basicamente tudo que a gente vai utilizar dentro do nosso projeto, em relação às configurações e tudo mais, a gente configura aqui dentro desse arquivo, beleza? Como segundo aqui, a gente tem o End-to-End.js, que basicamente é o nosso hooks, quando a gente fala de Cypress. Pô, Gui, o que é um hooks? É o que é executado antes, durante e depois da nossa automação. E é aqui que é onde a gente seta tudo isso que vai ser executado durante, né, antes, durante e depois da nossa automação, beleza? Logo em seguida, a gente tem um commands.js, que são algumas funções que nós podemos utilizar no nosso hooks. Na maioria das vezes, a gente utiliza aqui funções que são utilizadas no nosso hooks. Como, por exemplo, até ele dá alguns exemplos aqui de uma função de login, né? Então, e-mail e password aqui, que ele já vem aqui nos parâmetros, né? Então, ele precisa, para executar essa função, um parâmetro de e-mail e outro parâmetro de password, beleza? Show! Vou fechar aqui também. E aqui a gente tem um Fixture Example.js. O que é esse carinha aqui? São variáveis globais, vamos dizer assim, que a gente vai utilizar. Normalmente elas não alteram, tá bom? Então são essas variáveis estáticas, vamos dizer aqui, assim, quando a gente vai falar de projetos. Então, como ele deu um exemplozinho aqui de um name, de um e-mail, então, pô, provavelmente é um e-mail ali que a gente vai utilizar em todos os nossos cenários, ou é um e-mail com sucesso, então a gente vai utilizar ele para os nossos cenários de sucesso, por exemplo. Então a gente vai setar essas coisinhas aqui para a gente utilizar ele durante as nossas automações, tá bom? Beleza, então a gente já tem aqui esses arquivos pré-fixados. Eu vou dar um continue aqui. Beleza, e aqui ele dá algumas opções de browser para a gente utilizar. Ele dá o Chrome, o Edge, o Electron, que é do próprio Cypress, e do Firefox. Eu vou utilizar o do próprio Cypress aqui, tá bom? Vou startar aqui. Ele abriu no outro monitor. Vou puxar para cá. Perfeito. E aqui ele dá duas opções também, tá? Toma muito cuidado, porque quando você clica aqui, ele já faz a ação, beleza? Então, a primeira, ele vai criar vários exemplos de interações com o Cypress para facilitar aí esse conhecimento, né? Então, para quem está começando aí e quer entender todos os tipos de realmente interações que a gente tem dentro do Cypress, se você clicar aqui, ele vai criar várias pastas, tá bom? Dentro do seu projetinho. No nosso caso, eu vou utilizar somente para ele criar um arquivo especificamente, tá bom? Então, ele cria como padrão aí, dentro de Cypress, ele cria uma pastinha chamada end-to-end e o nome do nosso arquivinho começa com spec.cy.js. Esse CY aqui é fundamental, beleza? Quando a gente fala de Cypress aí, desses arquivos executáveis, que são os nossos cenários, nossos casos de testes aí. Como padrão, ele vai executar todos esses CY.js, beleza? Criei aqui, tá? E aí ele já cria um formatozinho aqui inicial mesmo, a gente já entra mais a fundo, né, nessa questão de syntax, tá? Tem o describe, template spec. Aqui a gente tem um caso de teste só executando mesmo, né? Visitando aqui uma URL como exemplo do Cypress, tá bom? Se caso a gente clicar aqui em OK, Run Spec, ele já executa isso. Se a gente fechar aqui, ele não vai fazer nada. Eu vou executar aqui só para a gente dar uma olhada, tá bom?
Se a gente reparar aqui, ó, ele entrou nesse sitezinho, beleza, é só isso, não tem nenhum teste aqui, basicamente, tá? É só um syntax mesmo, e a única interação que a gente tem aqui é ele acessando esse sitezinho, e aqui a gente tem várias ações e interações que a gente tem do Cypress, tá bom? Beleza, vou fechar isso daqui, vou fechar também a nossa interfacezinha aqui do Cypress. Começou a dar uns erros aqui, mas é só porque eu fechei mesmo, na verdade não é um erro, tá? Eu só fechei aqui, por isso que deu isso daqui. E aí eu vou abrir esse projetinho aqui que a gente acabou de criar. Para abrir ele com o VS Code, ponto, tá bom? Ele já vai abrir aí, beleza? Prontinho, vou confiar aqui nesse projetinho, beleza? Se caso o seu não funcionar, é só você vir aqui também, tem essa opção, tá bom? Open Folder, como eu criei lá na nossa raiz, eu tenho aqui aula Cypress, selecionar pasta, vai abrir aqui também, tá bom? Perfeito, vamos lá. Show! Então a gente tem aqui a raiz do nosso projetinho. Então a gente tem o Cypress, end-to-end, spec, que foi o que a gente criou ali, example JSON, support, que a gente tem o commands e o end-to-end, que é o nosso hooks, e o Cypress config, que é a raiz aí quando a gente fala de Cypress, tá bom? A raiz do nosso projetinho. Beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o nosso primeiro caso de teste, que é referente aqui. Deixa eu entrar no Postman novamente, que eu acabei fechando. Beleza. Que é um cenáriozinho de login, tá bom? Então a gente vai ter um e-mail, a gente vai ter uma senha, beleza? Quando a gente mandar um send aqui, que é um push, ele vai ter que aparecer o 201 aqui, novamente, isso aqui é um bugzinho, tá? O 201 é quando a gente cria alguma coisa, nesse caso aqui a gente só está logando, tá? A gente só está enviando dados e logando na nossa aplicação, então a gente não está criando nada aqui, beleza? A gente só está realmente fazendo esse login na nossa aplicação. Mas beleza, a ideia é fazer alguns testes aqui validando esse status code, a mensageria logado com sucesso, e a gente vai brincar um pouquinho com as asserções do Cypress aqui, beleza? Show! Então a gente vai fazer esse primeiro caso de teste aqui, referente a um login com sucesso, tá bom? Perfeito, então vou voltar aqui e vamos entender um pouquinho essa arquitetura aqui, né? essa syntax aqui do Cypress. Primeiro ponto, o describe, para quem é de outras linguagens, de outros frameworks aí, o describe no nosso caso aqui basicamente é uma funcionalidade. Então, por exemplo, no nosso caso aqui a gente vai validar a funcionalidade de login, certo? Então eu vou colocar aqui, vou colocar aqui login na aplicação e.tech, beleza? Vou colocar nesse formatozinho aqui. Beleza, se a gente reparar, é um pouquinho diferente, né, o formatozinho do Cypress, né, comparando com um Java, por exemplo, um Ruby, todas essas questões, né, até o mesmo Robot Framework também. Então aqui a gente tem um describe, a gente abre aqui o parênteses, tá bom? E a gente fecha ele aqui só aqui no final, tá? Então se eu fechar o describe aqui, tudo que está dentro, né, que é o it, nesse caso, ele desaparece, tá? Logo em seguida, a gente tem essa vírgulazinha aqui, e aqui é onde a gente coloca os nossos parâmetros, se caso for necessário. Então, se caso a gente tiver algum parâmetro que a gente passa esse carinha, tá bom? A gente tem que passar esse parâmetro, esse parênteses aí, mesmo se a gente não tiver nada aqui dentro, beleza? Show! Logo em seguida, a gente tem esse carinha aqui, beleza? Não vou entrar tão a fundo, mas isso é uma role function que basicamente ele cria uma função aqui pra gente, tá bom? Isso aqui define que a gente criou uma funçãozinha aqui, um método a partir dessa linha, que é o nosso describe, beleza? Então, é a nossa funcionalidade. Logo em seguida, a gente tem aqui, eu sempre esqueço, então se caso eu estiver falando errado o nome desse carinha aqui, me perdoem, mas eu vou falar aqui a nossa chaves, tá bom? Tá, perfeito. Então, a gente abre ela aqui e fecha ela aqui no final também, beleza? Show! Dentro desse describe, a gente começa a criar os nossos casos de teste aqui no nosso caso, beleza? Nesse primeiro momento, só tem um itzinho aqui que está falando passes e está visitando uma URL. Primeiro ponto, como a gente não vai testar a interface, a gente vai testar a API, a gente já vai mudar esse carinha aqui, beleza? Mas antes disso, vamos criar o nosso primeiro caso de teste aqui, que é validar
o login efetuado com sucesso. Beleza, coloquei essa palavrinha aí pra gente. Tá, então no it aqui é basicamente a mesma coisa. Se a gente reparar o describe e o it segue um pouquinho da mesma syntax, tá? Então a gente tem o describe, a gente tem o itzinho aqui, mesmo padrãozinho. Beleza, e aí a gente vai criar aí as nossas interações. Ponto importante que eu acabei esquecendo de falar, pô, Gui, você está utilizando alguma extensão? Eu estou utilizando algumas aqui, mas referente ao Cypress, eu não utilizo nenhuma. Para ser sincero, a única coisa que eu utilizo aqui em tudo é o material Icon Theme, tá bom? Que é para deixar bonitinho aqui essas questões de ícones mesmo dos nossos projetos, tá bom? Mas só isso quando a gente está falando de Cypress aqui, beleza? Beleza, então show de bola. A gente tem uma outra extensãozinha, mas não aconselho utilizar nesse primeiro momento, que é a Cypress, que o que acaba auxiliando aí alguns snippets. Por exemplo, pô, como a gente tem essas sintaxes, né? Se caso a gente passar um CTX, ele já cria a sintaxe aqui pra gente, o it, e aí ele já vai criando automaticamente a partir desses comandozinhos aqui, essas funções aí pra gente, tá bom? Então, é mais um auxilia aí para ser mais rápido mesmo. Mas aconselho para quem está começando não utilizar para entender e realmente fazer na mão esses carinhas aí, tá bom? Mais para frente acaba utilizando. Então, a gente vai começar com CY, que é, né, a gente vai utilizar o Cypress aqui. E o que a gente vai utilizar aqui na frente, na verdade, é request, tá bom? Então, vou apagar tudo isso aqui. Beleza, ponto, request. Primeiro ponto aqui que a gente vai fazer. Como que é aqui? Parênteses, dentro dos parênteses, chaves e dei um enterzinho aqui. E aqui a gente começa a nossa brincadeira, tá? O que a gente acaba utilizando primeiro aqui? Método. Então, qual é o carinha que a gente vai utilizar? Qual é o verbo que a gente vai utilizar aqui? Então, ponto, 2 pontos no nosso caso, e passei aqui entre aspas simples. Pô, Gui, tem alguma diferença entre aspas simples e aspas duplas quando a gente está falando de Cypress? Não. Se caso eu quiser utilizar aspas duplas ou aspas simples, pode utilizar aí. Só aconselho, pô, a partir do momento que você colocou aspas duplas, tenta colocar aspas duplas em tudo quando você está falando de strings, né? Pô, Gui, comecei com aspas simples, pô, tenta seguir esse padrãozinho aí de aspas simples, beleza? Vou seguir com aspas simples aqui no meu caso, tá? Tá, então qual é o verbo que a gente vai utilizar nesse primeiro momento? É um postzinho, tá? Então eu vou colocar aqui post. Show de bola. Logo em seguida, vou colocar uma vírgula e vou colocar aqui o próximo, que é a nossa URL. Então, vou passar aqui a nossa URLzinha da nossa API, né? Então, para facilitar, vou colocar aqui, habilitar o cur e vou pegar aqui esse carinha. Então, peguei aqui, beleza? Show de bola. Então, voltei para lá, passei aqui, show, vírgulazinha, e nós vamos para o próximo. O que a gente tem aqui? A gente tem um bodyzinho, a gente tem um header aqui, mas se a gente reparar, esse accept aqui, na verdade, ele não está utilizando para nada. Ele já vem como aqui, mas eu vou até apagar esse cara, beleza? Show de bola. E o content type é um application JSON. Como padrão, o Cypress já vai fazer essas requisições utilizando um application JSON. Então, fica despreocupado quando tiver uma API que só está com isso aqui no header, show de bola, não precisa passar especificamente esse cara, tá bom? Só quando for algum outro tipo, aí sim, aí precisa passar o content type e o outro formatozinho, tá? No nosso caso aqui, como é um JSON, show de bola, só seguir aí sem passar nada nesse cenário aqui especificamente, né? Nesse caso de teste aqui especificamente que a gente está fazendo. Beleza, então a gente vai passar somente o nosso bodyzinho aqui, que é o que a gente precisa, de e-mail e senha, tá? Vou copiar já esse formatozinho aqui, beleza? E vou lá para o nosso projetinho. Então, passei um bodyzinho aqui, a gente abre e fecha, na verdade, como eu já abri e fechei lá, só vou passar aqui. Se fazer dessa forma, já vai funcionar, tá? Mas, como eu comentei, eu gosto de, eu vou tirar isso daqui, só para especificar que isso aqui são os nossos parâmetros e esses daqui são os valores dos nossos parâmetros. Como eu comentei com vocês, se a gente segue aspas duplas ou aspas simples, como eu
definir ali em cima que eu vou utilizar aspas simples, eu vou alterar isso daqui também, tá bom? Perfeito. Show! Teoricamente, nessa primeira API é isso. Bem simples, né? Bem tranquilo. Por isso que o Cypress, a galera tá começando a utilizar muito ele, porque, pô, é bem simplesão aí de fazer esses caras, tá bom? De fazer esses casos de testes. Agora, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, a partir do nosso response que a gente receber, a gente vai fazer as nossas asserções. Como é que a gente faz isso? Depois aqui, ó, então, abre o CY request e tudo mais. Depois desse cara, eu quero receber, né, esse response. Então, aqui eu vou utilizar ponto, colocar um den aqui, padrãozinho mesmo, abrir e fechei. Vou abrir e fechar aqui novamente e aqui eu vou falar que eu vou receber um response, tá bom? Perfeito. Logo em seguida aqui eu vou pular esse parâmetro aqui, né? Então isso aqui, o que está entre azul aqui é o nosso parâmetro, é o que a gente espera receber aqui no nosso den. E aqui fora eu vou criar uma funçãozinha. Para criar uma funçãozinha, só criar aqui nesse formatozinho, beleza? É só colocar o sinalzinho de igual e um maior aqui, tá? E aí eu vou abrir e fechar chaves, beleza? Com isso, a gente cria aqui o nosso den, que a gente vai receber esse responsezinho que vem da nossa request. Perfeito. A partir disso, a gente vai brincar aqui de fazer algumas validações. Então, como que a gente faz essas validações? Expect, beleza? Então, expect. A gente sempre vai utilizar esse carinha aqui quando a gente for fazer asserções nos nossos Cypress. Beleza, então vou abrir e fechar parênteses aqui e eu vou validar aqui nesse primeiro momento. Então, vou passar o nosso response, vou utilizar o nosso parâmetro e vou validar o nosso status, tá? Pô, nesse primeiro momento, comentando novamente, o status code está errado aqui. Estou comentando isso aí porque eu sei que vai ter uma galerinha que vai ficar falando, não sei o quê, mas aqui a ideia é mostrar para vocês algumas validações, tá bom? Então, mesmo que está errado ali, tinha que ser um 200, eu sei, mas a gente vai validar esse carinha, tá? Então, beleza. Então, eu vou passar aqui logo em seguida para validar isso que seja igual a um 201. Para fazer isso, bem tranquilinho, b.equal, é só passar um EQ aqui, show, abrir e fechar, e aí eu vou passar um 201 aqui dentro desse parênteses, tá bom? Tranquilinho, é isso. Então, a gente já fez o nosso primeiro caso de teste aqui, validando somente o 201 nesse primeiro momento, mas tudo bem, é essa a ideia, beleza? Esse é o formatozinho do, quando a gente está falando do básico do Cypress, é isso. A gente já criou a nossa primeira request, a nossa primeira validação. Tranquilinho, beleza? Show! Como a gente executa isso daqui? Vou abrir o nosso terminalzinho aqui na própria VS Code mesmo, tá bom? Então, aqui em cima, ó. Terminal, ele já abre aqui dentro do nosso Cypress. Nesse primeiro momento eu vou dar um npx Cypress open mesmo, aqui, para abrir a nossa interfacezinha lá novamente. Beleza, tá aqui, já tá configurado, tá vendo? Agora tá até habilitado ali. Startando. Nesse primeiro momento só tem esse spec, que é aquele arquivozinho lá. Abrir aqui, vamos ver se vai dar bom, né? Então, ó, ele tá fazendo essa request. Beleza, e retornou um 201 aqui pra gente. Pô, Gui, não tá mostrando nada aqui pra gente, velho. Daqui a pouco a gente melhora isso daqui. A gente vai utilizar uma biblioteca aqui para facilitar isso, tá bom? Para ficar mais bonitinho aqui e retornar pra gente o melhor, né? O request, o response que a gente tá utilizando, tá bom? Beleza, então, mas, ó, tá validando, tá show. Se eu mudar aqui para 200, que teoricamente, né, na verdade era o correto, não teoricamente era o correto. Se eu passar isso daqui, ó, ele vai dá erro. Então, ele esperava aí um 200 e veio um 201, tá bom? Então, ponto importante aí. Beleza? Tá validando, tá show, tá fazendo a requisição lá. Vou fechar aqui, então, e vamos melhorar um pouquinho isso daqui. A primeira coisa, vamos mudar esse nome desse arquivo aqui, né? Então, não é spec mais, né? Vou utilizar aqui o padrãozinho. Pô, esse padrãozinho eu utilizo ele aqui, tá? Então, para quem quiser seguir aí, fique à vontade. Eu começo com o verbo, né, o método que a gente está utilizando, e logo em seguida, entre aspas simples, aí eu passo a API que a gente está validando aqui dentro. Então, no nosso caso, é a API de login, tá? Então, dei um enterzinho aqui. Ponto importante, não tire o cy.js, ele vai utilizar isso aqui como padrão aqui pra gente, tá bom? Beleza.
Show de bola, então é isso daqui, beleza? Vamos brincar aqui mais um pouquinho com essas asserções agora. Mas antes de qualquer coisa, vamos melhorar aquela validação, né? A validação que eu digo é o que retorna ali, né, na nossa interface, para ficar mais bonitinho mesmo. Então, na grande maioria, a gente acaba utilizando aqui o cy.api, tá? Se caso eu executar esse carinha aqui como padrão, então vou dar matar aqui, um Ctrl C mesmo, e tentar executar esse carinha novamente, então npx Cypress Open aqui, ó. Deixa eu executar ele. Executando aqui. Se eu dar um post login aqui, agora, ele não vai encontrar esse API, porque ela é uma biblioteca, a gente vai ter que puxar ela para o nosso projeto, tá bom? Como que a gente faz isso? Vou fechar aqui tudo novamente, vou entrar aqui na nossa webzinha e a gente vai pesquisar aqui agora por Cypress plugin API, beleza? É esse carinha aqui, vou só colocar o npm já para encontrar o npm JS, tudo que fala de bibliotecas, né, Node, a maioria está aqui dentro do nosso npm, tá bom? npmjs.com, que é nosso casozinho aqui, é o plugin que a gente vai utilizar, beleza? Show de bola. O que a gente tem aqui? Se a gente reparar, ó, agora, quando a gente faz as requisições, o esperado é que ele mostre melhor, mais bonitinho pra gente ali o nosso request, o nosso response e tudo mais. Vai ficar melhor, né? Então, a grande maioria da galera utiliza esse carinha aqui. Como que a gente configura ele? Bem tranquilinho. Então, npm e Cypress Plugin API. Vou copiar esse carinha aqui, tá bom? Vou lá no nosso projetinho. Só dar copiar para cá, tá bom? E aí, o que eu costumo utilizar aqui? //save dev, nesse formatozinho aqui, tá bom? Eu dando um enter aqui, o que isso acaba utilizando? Para que serve esse //save dev aqui, para quem não sabe, tá bom? Deixa só instalar, que aí fica até mais fácil. O npmi ou o npm install, tá bom? Então é só uma abreviação aqui mesmo desse carinha, tá? Ele está instalando aí. Vamos só aguardar aqui. Deixa eu ver até o package.json se já puxou. Não puxou ainda. Vamos só aguardar aqui. Um minutinho, já volto. Baixou aqui, né, nossa dependência bonitinha, já trouxe para o nosso projeto. E se a gente reparar, ele veio aqui com dev dependências, tá? Como padrão, se caso a gente não passar esse //save dev aqui, ele vai criar dependência só pra gente. E qual é a diferença? Basicamente, se caso a gente tiver, ele não é muito utilizado para projetos, né? Não faz muito sentido a gente utilizar para projetos, por exemplo, de automação, né? Mas quando a gente faz deploys em dev e produções, ele só vai pegar as dependências que está dentro de dependências, quando a gente está falando de um ambiente produtivo, e quando a gente está falando de ambientes de desenvolvimento, ele só vai puxar essas dependências de dev, tá bom? Pô, Gui, não faz muito sentido para esses projetos de automação, a partir do momento que a gente só vai executar essas automações, né? E sim, realmente não faz muito sentido, mas isso aqui é mais como uma boa prática mesmo, que eu acabo utilizando, que é baixar tudo como um dev dependências, beleza? Mas só para deixar aí para vocês também. Beleza? Show de bola. Show! Então, um outro ponto que eu acabo aconselhando aqui, se a gente reparar, ele tem esse maiorzinho aqui, né? Ele tem esse tiozinho aqui, antes da versão da nossa biblioteca. Eu acabo tirando isso. Por quê? Isso aqui quer dizer que ele vai baixar a versão 2.11.2 ou, se caso tiver uma maior que ela futuramente, ele vai baixar essa futura, tá bom? E aí, isso aqui é mais como uma boa prática também aqui, porque se caso tiver algumas alterações futuramente que acabe afetando o nosso projeto, vai começar a dar erro, né? Se a gente deixar isso como um padrão, tá? Então, eu acabo deixando fixo aqui a versão que a gente está utilizando, tá? Perfeito. Logo em seguida, o que a gente vai precisar fazer aqui? Importar o Cypress.plugin API dentro do end-to-end.js. E é isso, tá bom? Então, vou pegar aqui, ele já vem como padrão aqui import comments, e eu vou importar também o Cypress Plugin API. É isso aí. Vou executar o nosso projetinho agora.
NPX Cypress Open, eu só estou indo para cima aqui com o menor e o maior, tá bom? E aí ele já vai pegando os comandos anteriores. Dei um enterzinho aqui. Beleza. Deixa eu só dar um permitir acesso aqui, que abriu o alerta de segurança. Beleza. Show. Endpoint test. Abri aqui. Beleza. Post login, agora tá bonitinho o nomezinho lá que a gente alterou também. E aí, ó, agora tá legal, agora tá bonitinho, ó. Então tá mostrando aqui a requisição que a gente tá fazendo e tá mostrando pra gente melhor também o nosso response. Agora, pô, legal, tá melhor, show. Então, essa biblioteca aí acaba auxiliando a gente pra ficar mais bonitinho mesmo, essas questões, tá bom? Show! O que eu acabo fazendo, já aproveitando também essa questão que a gente, né, baixou a nossa dependência aqui do Cypress Plugin API, eu acabo fazendo isso também para o Cypress. Pô. Por quê? Se caso outra pessoa pegar o nosso projeto lá no GitHub, né, nosso versionamento, aí no nosso caso, a gente, quando ele dá um npm install para baixar todas essas dependências, o esperado é que ele pega as dependências que a gente acaba utilizando aí. Então, realmente, criar um padrão de projeto aí mesmo, beleza? Então, eu vou colocar aqui, né, eu vou descer um pouquinho aqui, ó, npm e Cypress Plugin API. Aqui a gente tem uma anotação também para esse save dev, tá? É só passar um traço D maiúsculo, que ele já cria isso pra gente. E aí eu vou dar um npm e Cypress-D aqui, né, nesse caso aí eu tô baixando o Cypress no nosso projetinho, e aí ele já vem como padrão aqui, nesse primeiro momento, 13.15.2, e vou tirar também esse maior, tá bom? Perfeito, com isso a gente já deixa pré-fixado aí qual é o Cypress que a gente espera que todo mundo utilize, e também a outra dependência, Cypress Plugin API, na versão dela aqui também, tá? Show! Então, quando alguém for clonar o nosso projetinho e tudo mais, só dá um npm install aqui, ele vai baixar aí, se caso não tiver baixado, né? Na maioria das vezes, na verdade todas as vezes, quando você está iniciando um projetinho novo, você tem que dar esse npm install aí, tá? Clonou um projetinho novo no nosso caso, né? Boa, tá bom. Show! Então, a gente fez aqui a nossa primeira validação, só validando esse status code aqui mesmo, e aí vamos brincar um pouquinho mais com esses packages. Então, vou dar um Shift Alt para baixo, ele copia aí, né? Ele duplica essa linhazinha, só para a gente não precisar passar aqui de novo. E agora eu vou dar um response body, tá bom? E aí a gente vai brincar um pouquinho com esse body aqui. Nesse primeiro momento eu quero validar essa mensageria, tá? Então vou esperar que esteja logado com sucesso. Vou copiar esse carinha aqui. Prontinho. Para a gente chegar até o parâmetro mensagem, pô, bem simplesinho. Só dar um ponto mensagem aqui no nosso caso, tá bom? Por quê? É o que já está aqui, né? Então, a gente quer entrar em dados, por exemplo, ponto dados, tá? Então, body.dados, tá? Pô, a gente quer entrar em access token, a gente vai fazer essa validação, tá? Mas é dados, como o access token está dentro de dados, dados.access token, tá bom? Show! Mas a gente vai fazer isso aí bonitinho também. Então, a gente espera que a mensagem seja igual, entre aspas simples aí, logado com sucesso. Beleza? Show de bola. O que a gente pode fazer mais de validação? Pô, quero validar que o nosso access token ele não seja nulo. Pô, isso aqui não pode ser nulo, tá? Ele tem que trazer um access token aqui pra gente. Como que eu faço isso? Pô, como eu comentei, dados.access. Vou pegar tudo bonitinho lá, né? Que eu vou escrever errado esse cara aqui, aí lascou. Ó, então, access token. Eu espero que ele não seja nulo. Então, be not null. É isso. Tranquilinho. Espero que ele não seja nulo. Tá? Vou executar aqui o npx Cypress Open novamente. Estou executando para abrir o terminal, a interface, tá? Só para a gente melhorar ali, só para a gente ir vendo, tá? Mas dá para executar sem abrir a interface aqui também. Já mostro para vocês, tá? Então, a gente tem aqui o post login. E aí, ele está fazendo todas essas validações, logado com sucesso e esperando que esse carinha não seja nulo, tá? Show de bola, validou tudo bonitinho. Show! Então, fechei aqui.
Maravilha. Um ponto importante, né? Tem um outro tipo de validação aqui quando a gente quer validar um parâmetro específico. A gente tem aqui também o property. Então, por exemplo, eu quero validar essa mensageria, né? A gente pode pegar aqui o expect, é a mesma coisa, tá? Mas aí é só para mais um tipo aí. Response.body, perfeito. E aí a gente vai ter aqui um to have property. E aqui a gente passa qual é o parâmetro que a gente quer validar. Então, no nosso caso, mensagem, tá bom? Vírgula, e aí a mensageria, tá? Então, peguei aqui a mensageria. Copiei aqui. Beleza. Opa. Não precisa que eu já copiei com aspas simples lá. Aí, boa. E aí, se reparar, é a mesma validação, né? Qual é a diferença entre cada um deles? Se caso esse carinha, né? Se caso a gente não encontrar uma mensagem aqui no nosso body, ele vai retornar pra gente que isso aqui é um null, tá? Então, undefined, na verdade, né? Não encontrou aqui esse cara e aí vai quebrar por isso, que o parâmetro que a gente está buscando retornou um nulo porque ele não existe. Esse parâmetro não existe, tá bom? Esse carinha aqui já é um pouquinho diferente. Ele vai verificar se tem o parâmetro mensagem. Se caso tiver, aí ele vai retornar esse valor. Se caso não tiver, ele já vai quebrar aqui pra gente, tá? Não encontrei esse parâmetro, tá bom? Show. Então tem essa diferenciazinha aí entre esses dois tipos de validações, tá bom? Vou comentar isso daqui, para comentar Ctrl 2 pontos, né, ou aquele ponto vírgula que fica ali no teclado. Beleza, e vou abrir aqui de novo só para a gente ver essa validação, tá? Então, deixa eu abrir aqui o end-to-end, beleza, bora lá, puxa o login. Ele vai fazer essa validaçãozinha. Então, ele encontrou, né, o nosso parâmetro mensagem, por isso que ele traz esses dois tipos de asserção, né? Você pode reparar que ele criou mais uma asserção ali, que é primeiro validando se existe o parâmetro mensagem, depois fazendo essa validação. Se caso não tiver, então vou alterar aqui, tá? Vou deixar até aberto ali, vou, sei lá, colocar mensagem com 2M, por exemplo. Beleza. Aí ele já vai quebrar, ele vai falar, não encontrei esse parâmetro mensagem, tá bom? Se caso eu fizer a mesma coisa, nesse daqui, então, descomentei, coloquei aqui mensagem com 2M. Eu vou comentar esse daqui de baixo agora, tá? Agora ele está falando que está indefinido, não tem nada, né? Ele não valida, né, nesse caso, se tem o parâmetro ou não. Se caso ele não encontrar o parâmetro, está falando que como retorno está indefinido, tá? Então, é essa a diferença aí. Show. Então, como mais um tipo de validação, eu vou deixar aqui, vou deixar esse comentado para vocês lembrarem e vou deixar esse daqui descomentado, tá bom? Beleza. Show de bola, a gente fez a nossa primeira validação aqui de login, tá? Vamos brincar um pouquinho agora, que vocês podem estar se perguntando, pô Gui, e se a gente tiver aí várias APIs que utilizam a mesma base URL, né? Então, um tempinho atrás a gente tinha esse ponto no Cypress, né? Algumas versões mais anteriores. Quando a gente definia uma base URL na nossa raiz, no nosso projeto, todas as APIs elas tinham que utilizar aquela base URL, tá? Então, se caso a gente tivesse alguma API especificamente ali que utilizava alguma base URL diferente, a gente não podia setar isso na raiz do projeto. Agora a gente pode. Então, se caso tiver alguma API especificamente que tem uma base URL diferente, é só setar dessa forma aqui a base URL. Então, por exemplo, a gente setou a base URL lá na raiz, a gente vai fazer isso. Mas, por exemplo, o login aqui é alguma coisa diferente, a gente tem, sei lá, um teste.com aqui. É só passar HTTPS, tal, e ele vai sobrescrever a nossa base URL, tá bom? Beleza, então, como padrão, vocês vão ver, tá, que a API que a gente vai validar aqui também, né, que é o Access Token, ele tem a mesma base URL até o API. Na verdade, até o V1 é a mesma coisa. Mas o que eu acabo fazendo aqui, porque acaba acontecendo com frequência, é raro, mas acontece com frequência. Acaba criando V1, V2, todas essas questões. Então, quando a gente tem uma V1 aqui, eu acabo puxando tudo que vem antes dela, tá? Porque aí, futuramente, se caso surgir alguma coisa, a gente deixa mais fácil isso daí,
tá? Então, Ctrl C, vou lá no nosso Cypress Config.js. Aqui, ó, dentro de end-to-end, eu vou colocar aqui, ó, base URL. E aí eu vou setar aqui pra gente. Beleza, show de bola. É isso. A gente setou uma base URL dentro do nosso projetinho. Eu acabo não utilizando aqui a barra aqui na base URL, porque eu gosto de ficar passando ela aqui, tá? Então eu vou matar aqui e deixar só o nosso endpointzinho a partir das nossas versões de endpoint. Nesse primeiro momento a gente só tem V1, mas se caso surgir alguma versão futuramente, a gente já deixa aí, a gente já consegue facilitar e passar aqui, tá? Então, beleza, vou executar aqui npx Cypress Open novamente para abrir esse carinha. E se a gente reparar, tem que funcionar, né? Se não funcionar aqui, a gente fez caguto. Executando aí, beleza. Pegou a nossa base URL lá, show de bola, e fez a nossa validação novamente. Beleza? Show. Então, matei isso daqui novamente e vamos brincar um pouquinho agora com a nossa outra API, né? Então, vou criar uma outra API aqui pra gente, tá? Então, end-to-end, vou abrir aqui um novo arquivo e esse carinha aqui, ó, ele é um post também e aí ele precisa de um access token. Então, a gente já vai brincar um pouquinho com isso, tá? Beleza, então, post, um arquivo, vou colocar tudo maiúsculo aqui, validate.cy.js. Beleza. Para facilitar, eu vou copiar isso daqui, tá? Vou colar aqui. Então, vai ser um validação, autenticação na aplicação, né? Autenticação, vou colocar validação de autenticação na aplicação e.tech. Vou deixar nesse formatozinho. Então, validar uma autenticação, com sucesso. Beleza? Validaram a autenticação com sucesso. O que vai mudar aí de um para outro, tá? Então, se a gente reparar, o primeiro ponto que altera, na verdade, é a auth validar. Só isso. Tudo que vem antes é a mesma coisa. Então, copiei aqui. É a mesma coisa, né? É show de bola. É só validar, na verdade, só o final. Beleza. O que a gente precisa aqui? A gente precisa de um header? Não precisa, porque é o content type. O que a gente vai precisar é que a gente passe no nosso body esse access token, né? Então, copiei. Passei aqui. Então, só vai ter um, na verdade. Tirei o vírgula, senão vai quebrar. Access token. E aí, a gente precisa passar o access token aqui, menino. Então, a gente precisa primeiro fazer o nosso login e depois utilizar esse parâmetro que vem do response do nosso login, tá? Beleza. Isso daqui retorna o que pra gente? Um 201, a mensagem token de acesso com sucesso, mas sempre vai retornar essa mensageria aqui, mesmo que não tenha. Então, vou até mostrar para vocês. Ó, passei um errado aqui. E aí, o que vale mesmo aqui é dados true, né? Que ele retorne true pra gente. Para a gente fazer essa validação, então ele vai retornar um status code 201. Vou matar isso daqui, vou matar isso daqui. Vou utilizar o dados, né? Dados lá, se eu não me engano, dados. Exato. E ele precisa ser um true. E aí eu vou passar um truezinho aqui. True, sem aspas simples, né? Porque é um booleano. Show de bola. E aí, primeiro a gente precisa do access token. Então, o que a gente vai aprender aqui é utilizar o nosso before, menino. Então, o que a gente vai utilizar aqui antes de executar esse carinha aí? A gente vai ter o nosso before aqui. E aí a mesma estruturinha. Então a gente vai ter aspas simples, executar, né? Logar na aplicação. Beleza? Vírgula, 2 pontos. Criar nossa funçãozinha. Beleza. E a gente vai brincar aqui dentro. Para ir mais rápido, eu vou copiar já esse carinha aqui. Então, CY, tal. Vou copiar tudo isso aqui, por enquanto. Beleza, show de bola, que é o nosso login lá. Então, a gente copiou mesmo esse carinha aqui, tá?
E aqui, o que eu vou esperar fazer é só copiar aqui, guardar em uma variável esse access token, tá? Então, no nosso caso, eu não vou validar esses caras aqui, porque a gente já tem um cenáriozinho lá validando isso, né? A gente já tem, na verdade, um caso de teste validando isso. Então, pô, não faz sentido. O que eu vou só validar aqui mesmo é se ele está retornando 201 para mim, tá? Beleza. Onde que eu vou guardar isso daqui? A gente tem 3 tipos de variáveis, vamos dizer assim, né? A gente pode criar um let, um var e um const. E aí, galerinha, voltando aqui do futuro, porque no momento de edição eu percebi que meus divertidamente atacaram quando eu fui explicar let, var e const, acabei falando sobre array quando eu entrei em const e tudo mais, fui criando função, todas essas coisas e fui entrando muito a fundo aqui e nesse primeiro momento não é necessário. O principal nessa videoaula é a gente focar mais em Cypress, tá bom? Então, como a gente está no início aqui, não precisa entrar tão a fundo na diferença sobre cada um desses carinhas, beleza? Vamos falar rapidamente, né? Eu vou ser mais direto aqui. Qual a diferença de let e var? Então, vamos supor aqui, né, deixando bem claro que a gente está criando ela no nosso escopo como um todo do nosso arquivo. Mas vamos supor que a gente está dentro de uma condicional, por exemplo, tá bom? E aí a gente precisa criar essa variável para guardar um nome. Então, pô, vamos supor que a gente está dentro de um if, de um for, de um while aí, né? E aí a gente precisa guardar essa informação. Então, vamos supor que a gente precisa guardar um nome aqui. E aí, pô, beleza, a gente vai guardar um nomezinho aqui. Então, vou até colocar Guilherme aqui. Beleza? Se caso a gente sair dessa condicional e tentar acessar essa variável novamente fora dessa condicional, a gente não vai enxergar mais essa variável, tá bom? Então, ela só vai existir dentro dessa variável a partir do momento que a gente criou essa variável dentro dessa condicional. Beleza? Já a var não. Se caso a gente criar essa varzinha dentro da condicional, aí já é outra história. Aí, mesmo que a gente não estiver dentro dessa condicional, ele vai conseguir acessar essa variável, tá bom? Já o const é um carinha diferente. Um outro exemplozinho, ó, já vou ir mais a fundo, não tem necessidade, mas já que eu comentei aqui, beleza. Se caso a gente consegue redeclarar essa variável, então, pô, quando a gente está falando de var, né? Então, vocês podem reparar que tem o mesmo nome de variável aqui e a gente consegue redeclarar aqui ela aqui. Tá bom? Já no let, não, ó. Se a gente tentar colocar com o mesmo nome e mudar aqui, não vai dar certo, tá? Só se eu realmente não colocar let aqui novamente, tá bom? E aí, beleza. A gente tá falando, eu tô utilizando essa mesma variável, tá bom? Claro, aqui a gente tá no escopo global, tá? Novamente, só comentando, né? A gente tá falando do arquivo como um todo e não dentro de uma condicional, tá? Mas já diferenças aí do let e var. Já do nosso const aqui, o const, a partir do momento que a gente cria essa variável do tipo const, eu não vou entrar tão a fundo e tudo mais, mas na maioria das vezes ela é imutável, tá? Não vou falar de array, essas coisas, porque senão vai entrar muito a fundo. Mas a partir do momento que a gente cria essa const, a gente tem que colocar um valor para ela, tá? Então, a partir do momento que a gente coloca esse valor, a gente não consegue mudar mais esse valor, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que se caso eu precisar alterar que o valor dessa variável eu não consigo mais, ele é imutável, tá bom? A gente tem alguns pontos aí que a gente consegue, mas nesse primeiro momento é isso, tá bom? Beleza, então nesse primeiro momento o que a gente vai fazer? Eu vou criar um varzinho aqui mesmo, tá? Que eu vou colocar o nome token, que é o que a gente vai precisar nesse primeiro momento, e aí eu vou colocar um valor aqui, tá bom? Vou colocar um valor vazio, tá? Beleza. E aí o que eu preciso fazer nesse primeiro momento é guardar o nosso tokenzinho aqui que está vindo do nosso before, tá? Porque o nosso before vai ser executado antes dos nossos casos de testes. Como a gente só tem um caso de teste aqui, tá? Ele vai executar só antes do nosso it, né? Desse primeiro caso de teste que a gente tem aqui dentro dessa funcionalidade, vamos dizer assim, tá? Então eu vou guardar isso daqui, vou copiar, tá? E o que eu estou falando aqui é que eu vou dentro desse token, eu vou guardar o nosso token. Ponto importante, aqui como a gente está declarando essa variável no nosso escopo como um todo, né, do nosso arquivo, não tem, pode ser tanto let como var, tá? Não tem problema, beleza? Ponto importante aí. Show, então varzinho aqui, um token, e o que eu vou fazer aqui basicamente é
passar esse tokenzinho aqui. Beleza? É show. E aí eu consigo guardar esse token dentro do nosso before, que ele vai ser executado antes. Depois, no nosso caso de teste, a gente vai reutilizar ele, tá? Esse valor aí. Aqui um ponto importante, né? Não tem, se caso eu não passar esse valor aqui, não tem problema, tá bom? Ele vai acessar esse tokenzinho aqui e passar um valor para ele numa boa. Não tem nenhum problema aí, tá bom? Beleza, e é isso. Então, vou dar um npx Cypress Open aqui e a gente volta na videoaulazinha aí, tá bom? É basicamente isso, só para ser mais direto aí para vocês. Beleza? Valeu! Show! End-to-end test, start, ele vai encontrar agora 2, né? Então, a gente vai validar esse carinha aqui. Primeiro, ele vai entrar dentro do nosso before e depois vai fazer a nossa validação, tá bom? Que mostra aqui os dois, né? Fica bonitinho, né? Certinho aqui pra gente. Beleza? Se caso a gente não passar um cara válido, então eu vou deixar aberto já aqui só pra gente validar. Pô, vou mudar esse carinha aqui. Então, deixar, sei lá, uns números. Ctrl S ele já vai executar aqui pra gente, tá? E aí ele retornou um false, então falhou o nosso cenário. Beleza? Show de bola, é isso. Fizemos mais uma validação aqui. Mas vamos brincar um pouco mais, pô. Vamos interagir um pouco mais aqui. Como executa, né? Sem abrir o terminal, a interface. É só dar um npx Cypress run. Ele já vai executar todos os casos de teste que a gente tem. Tá? Então, ele vai executar tanto o post login quanto o post validate. Primeiro executou o post login. Passou, depois ele vai validar o post validate, tá? Pô, eu quero executar somente um, é só dar um npx Cypress run e aí especificar. Para especificar é traço, spec e aí passar o caminho. Cypress end-to-end, né? No nosso caso, e aí a gente consegue setar aqui, né? Pô, vou executar só o de login, por exemplo. Aí ele executa aqui também, tá? Tranquilinho. Beleza. Vamos falar um pouquinho de end-to-end agora? Vamos criar o nosso end-to-end ali e aí já fica legal, né? Só para a gente entender um pouquinho como funciona esse cara. Beleza, então vamos supor que todos os nossos casos de testes, né, ele passa por validate. Vou até pegar mais um aqui, né, só para a gente brincar. Então, vou criar mais um aqui que ele vai, eu quero pegar todos os usuários, né? Então, find all. Se eu não me engano, ele precisa de um bear token. Show de bola. Então, vamos até brincar aqui com o bear token. Então, vou pegar aqui, esse access token e vou passar aqui. Passei aqui. Send. Show. E aí, ele valida aqui todos os usuários que a gente tem e tudo mais, tá? O ponto legal é que esse cara aqui precisa de um access token. Então, vamos supor que a gente tem muitos casos de testes aqui que já precisa de um access token. Vamos guardar aqui, vamos gerar esse end-to-end, né, para executar o nosso login ali e vai guardar esse access token para a gente. Como que a gente consegue utilizar esse carinha, né, nesse caso? Beleza. Para a gente fazer isso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar o end-to-end, mas vamos, né, como a gente tem uma função aqui de login, vamos utilizar ela, até para saber como ela funciona, né? Então, eu vou descomentar esse carinha aqui especificamente, então vai ser um login, eu vou utilizar esses parâmetros, até para a gente entender mais ou menos como ele funciona, tá? Então, a gente espera receber aqui nesse parâmetro um e-mail e um password, e aqui vai a nossa interação, tá? E vai ser a nossa requisição. Para validar, para ficar mais rápido, eu vou copiar aqui mesmo, tá? Então, copiei aqui e vou passar para cá. Beleza? Show. O que eu vou fazer aqui? Na maioria dos casos, a gente não faz nenhum tipo de validação aqui, né? Eu só faço especificamente o 201, só para ver se realmente fez esse login. Aqui, para a gente utilizar esses parâmetros, bem tranquilinho, é só substituir aqui mesmo, né? Então, e-mail e password. Tá bom? Show. O que a gente vai fazer, né, com o access token? A gente precisa guardar esse carinha aí numa variável estática. A partir do momento que a gente executar ela,
né, a gente receber ela, a gente vai utilizar ela em todos os outros casos de teste, né, ou todos os casos de teste que a gente necessita dele. Nesse primeiro momento, vai ser o validate e também os usuários, né? Então, a gente vai utilizar esses dois caras. Para a gente fazer isso, antes de qualquer coisa, eu vou criar esse caso de teste de exibir todos os nossos usuários. Então, ele é um get, certo? É um get, show de bola. Então, ele só precisa do nosso access token e não precisa de nenhum body, tá? Beleza. Para a gente fazer isso, dá um end to end aqui, new. Vou dar um get, nossa casa agora. Get usuários.cy.js. Beleza? Show. Aqui a gente vai ter o nosso describe. Beleza. Deixa eu só criar já aqui a arquiteturinha. Maior. Beleza. E aqui a gente vai ter o it. Que também é a mesma ideia, né? Então, maior. Beleza. Então, essa é a nossa arquiteturinha lá. Beleza. Então, aqui vai ser, né, usuários, né? Deixa eu ver, usuários na aplicação. Vou colocar usuários cadastrados, tá? Não vou ficar colocando aplicação em .tech, não. Usuários cadastrados. Beleza. E aqui a gente vai validar a exibição dos usuários cadastrados com sucesso. Beleza. Ficou grande, mas tudo bem. Validar a exibição dos usuários cadastrados com sucesso, tá bom? E aí aqui eu vou já deixar, né, copiar essa arquiteturinha aqui, tá? Então, ó, passei para cá. Cadê tu? Aqui. Beleza. Então, na verdade, vai ser um get, e o que vai alterar aqui pra gente é que ele bate em V1 e usuários. Ele não tem aquele auth. Se a gente reparar, ó, ele não tem um auth. E aí eu vou pegar só esse carinha aqui. Beleza, e ele não tem um body também, né? Então ele só vai ter aqui um header. Então, headers. Beleza? E aqui vai ter um authorization. Authorization. Beleza. E aqui a gente vai ter o nosso bonitão, né? Que é o nosso bear token. Beleza. Então, se a gente reparar aqui, ó, authorization, e a gente tem que passar o nosso tokenzinho. Tá. Beleza. Então, vamos só testar isso daqui, tá? Então, ó, é um get, né? E a gente precisa aqui receber um tokenzinho. Aí a gente poderia utilizar o before aqui também e tudo mais, mas a gente já vai setar aqui, tá? Beleza. Então, como que a gente faz isso? Como a gente cria esse carinha estático aqui, essa variável estática? É só dar um cypress.env, bonitinho. E aí a gente coloca o nome do nossa variável estática, né? Então aqui vai ser um token maiúsculo, porque é estático, beleza? Então normalmente a gente coloca tudo maiúsculo o nome dessa variável. E o que a gente vai receber dentro desse token? Copiar aqui para não errar. Que é o nosso response.body dados access token. A gente espera guardar o valor desse parâmetro dentro desse token. É isso. Tranquilinho. Opa, passei em maiúsculo, não é maiúsculo? É minúsculo. Beleza, é isso. E aí a gente precisa passar o e-mail e password, né? Para isso, a gente vai vir aqui em end-to-end e vai utilizar o nosso before, tá bom? Nesse caso, eu não vou colocar nenhum nome, né, dentro desse before aqui, tá? Então, eu não vou colocar esse aspas simples aqui no nosso dentro, nesse caso, tá? Eu só vou passar como diretão aqui pra gente, abrir e fechei e criar a nossa funçãozinha aqui, tá? Beleza. Então, vou deixar nesse formatozinho aqui, não vou colocar nenhum nome, tá? Dentro desse before. Beleza? E aqui a gente vai ter que chamar aí, no nosso caso, o nosso login. Beleza? É isso. Como que eu faço isso? Simplesão, só passar um cy.login aqui que ele já vai encontrar esse carinha pra gente, tá? Beleza, e aqui eu coloco o nosso e-mail e o nosso password. Então, vou passar aqui o nosso e-mail. Cadê tu? Cadê tu?
teste, e logo em seguida a nossa senha, teste 1, 2, 3. Beleza, com isso ele vai executar o nosso login. É login? Eu coloquei login lá, no nome do commands. Login, é isso mesmo, show de bola. Beleza, e aqui então a gente passa agora cypress.env, e aqui como a gente não vai setar, a gente vai recuperar, a gente só passa o nome do nosso tokenzinho, Cypress Env Token, tá? Show! Aqui então, ó, esse validate, o que eu vou fazer, tá? Eu vou comentar esse before. Eu ia remover, mas eu não vou remover não, vou deixar aqui só para de recordação mesmo, só para vocês terem aí. E aí, o que eu vou utilizar aqui também é a mesma coisa. Cypress. Opa! Aí, .env. Beleza, token. Show de bola. É isso aí. E aí, vou agora, né? O que vai acontecer vai entrar dentro do end-to-end, verificar se tem esse carinha. Tem esse carinha. Ele vai executar, né, a funçãozinha de login, e show de bola, é essa a ideia, tá? Então vou executar aqui o open mesmo, só para a gente ver. Vou primeiro executar o de validate e depois eu vou ir pro de vou pro outro lá de usuários, tá bom? Beleza, então validate é esse aqui que a gente vai validar primeiro, se funcionou, né? Então, ó, executou, encontrou aqui o nosso login e pegou o nosso assist token. Então, perfeito. Funcionou aí a nossa end-to-end. Era isso que a gente queria mesmo. E beleza, se a gente for executar agora os usuários, que a gente espera funcionar, beleza, quebrou, é isso aí, vamos ver aqui o que aconteceu. Então, ó, ele deu um 400 não autorizado. Se a gente reparar, ó, ele pegou aqui bonitinho, né, o nosso authorization. O que acontece? Provavelmente, ele mostrou aqui 401, né? O que acontece? Se a gente reparar, isso aqui é um bear, né? Ó, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Auth authorization. Cadê tu? Aqui. Ele é um bear token. O que a gente vai precisar passar aqui, ó? A gente vai precisar concatenar esse cara. Então, eu vou precisar falar que a gente vai ter um bear token mais o nosso assist token, tá bom? E aí, aqui a gente tem duas formas de ajustar isso daqui. Por concatenação ou interpolação. Pô, Gui, que miséria é a diferença desses dois? Concatenação é isso daqui. Então, ó, eu passar bear, beleza? Dá um espacinho aqui, igual, mais, né? O Cypress Env Token. Beleza. Se a gente reparar, ó, vou executar isso daqui novamente. Agora era para funcionar. Beleza. Eu tô provavelmente mudando o cara errado. Deixa eu ver. Eu tô mudando o cara errado. Aí, pô, aí fica difícil, né, Guilherme? Deixa eu fechar esse cara aqui, até para não confundir. Aqui, ó. Beleza, então vou passar o bear, espacinho, show de bola, igual, beleza, agora sim. Agora, ó, a gente viu que funcionou, a gente passou o bear, ele retornou um 200, que é o realmente esperado, não é 201, esse aqui tá certo no nosso caso, então vou até ajustar isso daqui, ó. Opa, cadê? Vou tirar esse status, que na verdade não existe, né? Não tem dados. E aqui, nesse primeiro momento, a gente só vai validar o status code. Então, show, funcionou. Se caso eu tirar esse espaçozinho, se a gente for reparar lá, ó, tirei o espaçozinho. Se a gente for reparar lá, ó, tá tudo junto, tá vendo? Então, realmente a concatenação, a gente está juntando uma string, um inteiro, todas essas questões nesse formatozinho de... A partir do momento que a gente vai colocando esse mais, a gente vai juntando, né, concatenando tudo isso. E a outra forma é a interpolação. Como que a gente faz isso? A interpolação é quando a gente passa esse formatozinho aqui entre esses carinhas aqui, ó. Então é até esse... Esqueci o nome desse carinha aqui, mas se vocês reparar, eu vou até aumentar aqui, tá? Ó, é esse carinha aqui, tá bom? É esse shift e o que é o sinal correto, né? Que é esse daqui. Mas é o
Shift e aí você cria ele pro outro lado, beleza? É esse carinha. E aí o que a gente faz? A gente passa o nosso bear, beleza? Deixa eu passar aqui o nosso bear. Vou até abaixar isso que tá muito, né? Beleza. A gente passa o nosso bear aqui e aí a gente interpola com o Cypress Env, no nosso caso, né? Que a gente, para interpolar, a gente vai utilizar o cifrão, abrir e fechei, e aí eu passo aqui bonitinho esse carinha, tá bom? É isso aí. Então, para eu utilizar a interpolação, eu preciso utilizar esses carinhas aqui, tá bom? Se eu salvar isso daqui, vocês vão ver que vai funcionar da mesma forma, tá? Tem algumas linguagens, se eu não me engano, até Ruby, ele não tem concatenação, ele só tem interpolação, tá bom? Então, alguma galera aí vai, só falar, que tranquilo isso daí pra mim, beleza? Mas basicamente é essa aí, a gente pode utilizar os dois aqui, nesse caso, tá bom? Beleza, com isso funcionou aqui também isso pra gente, beleza? Show de bola! Beleza, é isso. O que eu tô esquecendo mais aqui? Será que eu tô esquecendo mais alguma coisa? Acredito que não. Basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o tempo desse aulão aqui, mas eu comentei no começo que ia ser um pouco mais demorado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se caso for surgindo alguma dúvida, me chama lá no LinkedIn. Para quem não conhece e.tech, dá uma olhadinha lá. Segue a gente no Instagram, e.tech. Ou procura a gente até mesmo na nossa plataforma, tá aqui também, ETEC Cursos, você vai encontrar a gente, tá bom? ETEC Cursos QA, a gente vai estar aqui, tá? A gente tem vários cursos lá também, tudo mais. A gente está lá no nosso Instagram e estou aí, LinkedIn, se caso quiser me procurar, Guilherme Teixeira, estou lá também, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e vejo vocês na próxima. Até mais!